apesar da religião islâmica ser das maiores religiões do mundo, com maiores seguidores do mundo, ainda no Brasil, ainda se tinha muito desconhecimento. Um dos atributos de Deus na religião islâmica, dos 99 nomes e atributos de Deus, é a paz. Israel é culpada por toda essa situação, desde 48. É só a gente analisar quem é o mediador de paz, quem é que vende armas, quem que produz armas e quem interessa, para quem interessa uma guerra. Se querem pegar Hamas, que deveriam ir atrás do Hamas e não matar toda a população, não dizimar uma população. Os dois povos precisam ter o diálogo. Tem um provérbio, assim, eu gosto de falar assim para as pessoas que não escute sobre mim, mas escute de mim. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou voltando aqui para conversar com Sheikh Jihad. Eu não sei se é Hamed, como é que se diz o outro sobrenome dele, mas eu o conheço a vida inteira, já entrevistei outras vezes como Sheikh Jihad. O Sheikh Jihad tem um longo histórico de contribuições sobre o islamismo no Brasil. O Islã é a religião que mais cresce, né, no mundo, e nesse momento, inclusive, e antes desse momento também. Eu acho muito importante a gente entender, ele tem cursos de teologia, ele é muito especialista, tem mestrado, enfim, vice-presidente da União Nacional de Entidades Islâmicas, preside institutos islâmicos. O Sheikh Jihad tem uma grande cultura e ele vai explicar para a gente por que o Islã é a religião que mais cresce no mundo e porque ele é um profundo conhecedor da religião. E agradeço a você, se você gosta do meu canal, me prestigia. Olha aí o nosso Sheikh. E vou refazer a pergunta, Sheikh. É um prazer ter o senhor aqui no meu canal. Agora eu sou uma mulher do YouTube, não sou mais uma mulher da televisão. Parabéns. Muito obrigado. E é um prazer revê-lo, realmente. Eu não me lembro qual foi a novela que a gente conversou muito. Qual foi a novela? Foi Salve Clone. Jorge? O Clone e depois Salve Jorge. O Clone e Salve Jorge, de Glória Pérez, que nos aproximou e nos apresentou, inclusive. O Sheikh Jihad é um profundo conhecedor e estudioso da cultura islâmica e eu vou perguntar para ele por que é e como é que ele explica o crescimento do islamismo no mundo, porque foi no mundo, né? É verdade. Para a gente que não é do Islã, a gente se surpreende. O senhor se surpreendeu ou não? Primeiro, obrigado, Leda. É um prazer enorme te rever, falar contigo. Faz tempo que a gente Faz muito tempo. não se fala, né? Mas sempre está na memória. Eu tenho boas lembranças das entrevistas, da conversa, sempre conversa agradável e rica de informações, cultura, sempre com seus convidados. Eu te agradeço bastante. Imagina, eu que agradeço. Muito, muito mesmo. E você é sempre simpática, né? Imagina. Parabéns. Obrigado. Leda. E agradeço também a Glória, né? A Glória Pérez. Que nos apresentou. Fantástica. É verdade, é verdade. E apresentou esse tema, né, no Brasil. Ela que trouxe esse tema e essa conversa para o povo brasileiro. Né? Ela popularizou, de fato. Ela levou para todas as casas, todos os cantos do Brasil, esse tema. O Islã despertou e deu a oportunidade para as pessoas poderem buscar mais sobre isso. E é exatamente a resposta para a tua pergunta, Leda. O que acontece é que quando o tema é desconhecido e é muito falado, e principalmente se ele é muito polêmico, ele está envolvido em polêmica, que era o caso daquela época, né? Nos jornais, e esse é um paradoxo que aconteceu e unicamente no Brasil. Foi logo depois do 11 de setembro, né? Houve um boom
esse tema veio à tona de repente de uma forma muito pejorativa, muito negativa, que era ligado ao terrorismo, ligado ao atentado às Torres Gêmeas. Então, houve uma onda, primeiro de medo, de perplexidade e também de curiosidade. Que religião é essa? Apesar da religião islâmica ser das maiores religiões do mundo, com maiores seguidores do mundo, ainda no Brasil, ainda se tinha muito desconhecimento. E aí associa-se a isso um desconhecimento muito grande. Então, as pessoas, isso chamou a atenção. E as pessoas ficaram curiosas. Aí, logo depois, então, aconteceu o atentado em 11 de setembro de 2001. Em dia 1º de outubro, começou a novela. E aí, o que aconteceu? Nos jornais, falava, associando o Islã, os muçulmanos, ao terrorismo. E logo depois vinha a novela O Clone, com 63 pontos aí, e mostrava os muçulmanos dançando, cantando, alegres, felizes, viajando para lá e para cá, e como qualquer outra família da sociedade brasileira. Então, isso chamou muita atenção. E as mesquitas ficaram lotadas, e as pessoas queriam saber, queriam perguntar. E aí houve uma onda de conversão muito grande e uma busca muito grande sobre esse tema. E isso aconteceu no mundo todo. Depois a novela ela foi divulgada, foi vendida para vários países. E nesses países, Rússia, Bósnia, outros, Turquia, a América Latina, a novela também fez o mesmo efeito. As pessoas começaram a questionar, porque elas ouviam algo negativo. E, de repente, na novela via algo que é uma família comum, que era positivo no nosso caso. Então, as pessoas vieram de fato, e eu esperava sim, porque o que acontece? Não falam de falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E de fato, isso chama a atenção. Isso chama a atenção. Certamente que a gente não quer que falem mal da gente. Uma reputação boa, sempre em árabe diz, Leda, que é a tua origem aí. Mesmo. Diz, Slit Ghina wala Slit Fakr. Fama de rico e não fama de pobre. Então, é melhor você ter fama de rico do que ter fama de pobre. Não importa a sua realidade, mas sempre... então, a fama boa, a fama... ter fama de uma religião boa, então é sempre bom. Agora, isso não impede que as pessoas, quando falam mal de ti, que algumas pessoas despertem nelas a curiosidade, e elas vão até você e falam, olha, eu ouvi de você, eu vi sobre você, isso. Isso é verdade? Isso é ruim? Então, o que deu aqui? Deu a oportunidade para que você pudesse explicar para as pessoas. E foi isso que aconteceu. As mesquitas ficaram lotadas e as pessoas perguntavam, queriam ler, queriam tirar as dúvidas. Como assim essa religião? E aí descobriu-se, as pessoas começaram a descobrir que os muçulmanos acreditam em Deus, que é o mesmo Deus dos cristãos, que a religião é uma religião monoteísta, que a base da religião islâmica é a mesma base do cristianismo, do judaísmo, que nós acreditamos em Maria, acreditamos em Jesus, acreditamos em Moisés, acreditamos em Abraão, e isso começou a trazer mais pessoas. Certamente que você tem aquelas pessoas que vêm por leitura e aquelas que vêm por emoção. As pessoas que vêm por emoção, nem todas ficam, mas no mínimo elas tiraram dúvidas, elas se esclareceram. Então, muitas pessoas não se tornaram muçulmanas, mas viraram simpatizantes, porque elas conheceram o Islã. E elas começaram a perceber que não era exatamente isso que se falava nos jornais, essa associação ao terrorismo, que é totalmente diferente. Então, isso trouxe bastante
simpatizantes, vamos dizer assim. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o Sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá. Tem um provérbio, assim, eu gosto de falar assim para as pessoas que escute, não escute sobre mim, mas escute de mim. Ótimo, e é baseado nisso que eu quero conversar com você, ou com o senhor. Porque Você, Leda, posso por chamar de favor. você? Que bom, Ah, muito com obrigado. certeza. Essa associação do Islã ao terrorismo, quer dizer, quando o terrorismo ataca, ele fere o islamismo, porque o islamismo não manda matar ninguém. Exatamente. A religião islâmica é uma religião de Deus, ela provém de Deus, as regras vêm de Deus. E Deus, um dos atributos de Deus na religião islâmica, dos 99 nomes e atributos de Deus, é a paz. E a paz, o justo, paz é um dos nomes de Deus. Então, é contraditório Deus ordenar que as pessoas matem ou a violência, e no Alcorão Sagrado, Deus diz em vários momentos do Alcorão, ele diz, e apoiem-se mutuamente no bem e na devoção, e não se ajudem mutuamente no pecado e na agressão. Então, a proibição. O que é permitido dentro da religião e é permitido em todas as regras, em todas as constituições do mundo, em qualquer, que é a legítima defesa. Simplesmente isso. O que é a legítima defesa? Alguém está me agredindo e eu posso usar uma força no mesmo patamar da agressão infligida Sofrida. contra mim para que eu cesse essa agressão. Simplesmente isso. Então, proporcional à agressão que eu estou sofrendo, mas o intuito não é atacar o outro. O intuito é cessar a agressão. Só isso. Então, o Alcorão são as palavras de Deus, as regras de Deus, para que haja um mundo pacífico e tolerante, e também que haja o respeito mútuo entre nós. E isso todos precisamos entender, e isso não precisa ser muçulmano ou qualquer, para saber que nós precisamos de justiça e sermos respeitosos para vivermos o que está acontecendo agora. Você é de uma religião, eu sou de outra, e o que está nos unindo aqui é esse respeito mútuo entre nós. Sim, mas a questão é que cada vez que se pratica um ato terrorista, como o 11 de setembro, como agora o 7 de outubro, a religião islâmica sofre um abalo, né? Porque as pessoas ficam com medo, ficam misturando o terrorista com o islamismo, o terrorismo com o islamismo, porque eles falam em nome de Alá, né? Na hora que mata, como é que pode? Então, É na uma realidade, deturpação isso? Eles estão deturpando o Alcorão? não. O que acontece é como que isso é divulgado. Quando se associa a religião islâmica a qualquer ato que seja negativo e é associado à religião, quem deveria filtrar isso primeiramente é o veículo, são as pessoas que estão transmitindo isso. Elas é que deveriam fazer a primeira peneira e elas deveriam ser justas. Porque quando eu associo, e isso você lembra, aconteceu isso no 11 de setembro, sempre estavam associando terrorista muçulmano, terrorismo islâmico.
Quando era um cristão, por exemplo, que fazia, por exemplo, Unabomber, ou Unabomber, aquele lá de Oklahoma que Uhum. explodiu em primeiro lugar, fala, a, 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 é, a suspeita era que fosse um terrorista muçulmano. Quando descobriram que não era muçulmano, e era cristão, não falaram da religião dele, citaram o nome dele, falaram que ele tinha problemas psicológicos e não falaram a religião dele. Mas, ao ser, se fosse um muçulmano, ou tido muçulmano, ou suposto muçulmano, imediatamente o nome dele não é citado e é citada a religião dele. Então, aqui nós sabemos em É como marketing, acontece aqui quando... no Brasil quando a pessoa é evangélica, não é? A pessoa não se Exatamente. refere a mim, por exemplo, que sou cristã, né? Que sou descendente de maronitas. Então, a minha avó era maronita. Eu sou católica, mas eles não dizem que eu sou católica, né? Mas se uma pessoa, se eles vão se referir a alguém que é evangélico, dizem é evangélico ou é muçulmano, não é? É uma questão Exatamente. realmente, é um preconceito, não é? É um tipo de preconceito e Mesmo mostra que a pessoa não muito. saiba que está sendo, não desconfie que está sendo preconceituosa, mas está, né? É marketing, Leda. Você trabalha com marketing, você sabe o poder que o jornalista, o comunicador, o influenciador digital, os grandes meios de comunicação têm na mão. As pessoas, elas são consumidoras. Então, a maior parte das pessoas, elas consomem. E elas, se elas não conhecem de tal tema, elas acabam repetindo, replicando essa visão e as palavras que são igual uma criança que está aprendendo a falar, que tá seguindo o exemplo dos pais, o que os pais falam, o que o professor fala. Então, por isso que a responsabilidade do comunicador, dos meios de comunicação, porque uma guerra começa com o quê? Com atitudes primeiro ou com palavras? Todas as guerras começam com palavras. E as palavras colocadas de forma errada, elas criam agressão. E as palavras colocadas de forma correta, de forma equilibrada, geram paz. Então, as palavras precisam ser bem colocadas e bem associadas. Então, quando eu quero associar alguém a algo negativo, eu vou colocar o nome dele junto com a atitude, a religião dele junto. Depende do que eu vou, o que eu quero dar destaque. Então, se é a religião, então eu vou citar sempre a religião dele. Ele, o nome dele fica em segundo plano, mas é a religião dele, porque eu quero atacar a religião dele, ou eu quero elevar a religião dele. Então eu vou citando. Quantas pessoas aqui no Brasil, Leda, estão nas cadeias? Qual a religião delas? A maior parte das pessoas que estão nas cadeias. Eu posso falar que a religião delas é que é a culpada ou a atitude delas. Eu posso falar que, por ser maioria de tal religião, é o livro sagrado deles que ordena isso. Eu posso dizer que a religião é que manda isso. Eu posso culpar a religião pelo ato errado dele? Não, é ele. O problema não está na religião, está no seguidor, que age de forma errada. Se ele alega ser religioso ou não, eu tenho que olhar o comportamento dele e comparar a religião. Ela diz isso ou não? Então, eu preciso ser muito justo nisso. E outra coisa, quando acontece o que aconteceu lá na Palestina, quando a gente fala de palestinos, a gente está falando de palestinos milenares que vivem lá, judeus, cristãos, muçulmanos, são de várias crenças que estão lá e eles são palestinos. Então, e eles têm cidadãos que estão sofrendo, inocentes, que são refugiados dentro do próprio território. Então, também tem que olhar
a condição desse povo e como é que ele está sendo visto aos olhos. Quem é que está dizendo? Ele é terrorista? Ele não é terrorista? Quem está julgando? Qual o interesse desse meio que está classificando? Ele atende ao interesse de quem? Então, é muito importante nós entendermos o que há por trás, o que há nas entrelinhas. E aí nós conseguimos. Em árabe, na realidade, na religião islâmica, tem um princípio da jurisprudência islâmica que diz: إذا عرف السبب بطل العجب. Se você souber a razão, se você souber o motivo, acaba a surpresa. Então, basta a gente saber o porquê. E aí a gente vai entender tudo o que está acontecendo. Mas o porquê dos terroristas que atacaram Israel, que é destruir Israel, não é aceitável em nenhuma religião. O problema... Em nenhuma civilização, né? Não. Você querer acabar com um povo, com O uma outro, terra... Não é aceito que ninguém queira eliminar o outro. Porém, nós temos que entrar, ver novamente a questão, lembra dessa regra. Se você souber o motivo, acaba a surpresa. Vamos para o motivo, a origem desse problema. Onde está e quando começou esse problema? Ele não começou em 7 de outubro. Não. Não. Então, aproveite e faça um histórico desse começo para nós. Perfeito. Vou de forma rápida. Sim. Começou em 1948. Simples. Na realidade, começou um pouquinho antes, quando a Inglaterra, junto com a França, quando ganham a Primeira Guerra Mundial, existe um acordo de criar para os judeus, né, para os sionistas, na realidade. Nem todo judeu é sionista, nem todo judeu concorda com o Estado de Israel, nem com o movimento sionista. Mas havia um movimento político chamado, entre os judeus, chamado de movimento sionista, na Europa. E aí, esse movimento sionista, junto com alguns líderes na Europa, acabam concordando em criar um Estado-nação não religioso, não Estado religioso, um Estado-nação étnico, judaico, em algum lugar. Alguns lugares foram citados, como Quênia, Argentina, Uganda, outros países. E a Palestina era uma das opções e acabou-se optando pela Palestina para ser um lar nacional dos judeus sionistas. E com um slogan, uma terra sem povo para um povo sem terra. E, na realidade, isso não cabia com a Palestina, porque era uma terra que tinha um povo, e tinha um povo que tinha uma terra. Então, era o povo palestino, formado por judeus, cristãos, muçulmanos e outras crenças, que tinha a Palestina e viviam lá. E aí, com a Inglaterra e a França, ao ganhar a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra ela vai e coloniza a Palestina e coloniza a Jordânia, porque elas estavam sob domínio do Império Turco. O Império Turco Otomano perdeu a guerra, então ele perdeu a soberania sobre esses dois lugares. Agora a Inglaterra estava lá, e aí começa a trazer os judeus da Europa, os judeus sionistas, através das embarcações, como refugiados. E eles são recebidos pelos palestinos. Isso antes de 1948. Eles são recebidos, e aí eles vão, e são bem recebidos, porém, coisas que não estavam no script, coisas que não estavam, né, nítidos, estavam no script, mas não estavam claras. Eles começam, através do exército do colonizador inglês, eles são treinados e aí começam algumas movimentações, os sionistas se organizam, eles têm um treinamento, eles se armam e começam, e aí surgem grupos terroristas, entre eles
Haganah, Esther e outros grupos terroristas que fazem atentados contra líderes, contra os ingleses, contra os palestinos, invadem aldeias, e aí eles vão tomando algumas aldeias. Ao chegar a 1947, a Inglaterra mostra para a recém-criada Liga das Nações, que hoje é a ONU, né, Organização das Nações Unidas, aí ela fala da pretensão dela de sair da Palestina e sugere que a Palestina seja dividida entre judeus sionistas, né, entre os sionistas e entre os árabes palestinos. E aí vem a resolução da ONU dividindo a Palestina para os sionistas e para os palestinos. Os palestinos não aceitam, porque como é que eu vou... Como assim? Como cria-se um país em cima de um país já existente? Como... E aí começa a briga. A partir daí, em 1948, é que começa esse conflito e, de um lado, do lado dos judeus, dos sionistas, na realidade, e não judeus, porque do lado palestino oprimido tem judeus também. Então, os sionistas chamam os palestinos de terroristas e os palestinos se autodenominam resistência. E isso e aí vai ter vários eventos, vários conflitos, e continuam. E aí a Israel, com a ajuda dos países, das superpotências, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, eles vão cada vez mais tomando terras e vão invadindo. Então, vai e anexando terras. Vai anexando terras. E aí eles conseguiram anexar muito mais terras por causa do poderio militar que eles têm. Os sionistas acabam ocupando a grande parte da Palestina e vão empurrando os palestinos, E o que está acontecendo agora nada mais é do que aconteceu durante os 75 anos. O que está acontecendo em Gaza é o que está acontecendo há 75 anos. Mas Israel abriu mão de Gaza, o Egito não quis ficar com Gaza, largou, Israel largou, Gaza acabou, uma coisa, a autoridade palestina não parece ter grande poder sobre Gaza, né? Parece que só tem poder sobre a Cisjordânia, e o Hamas tomou conta, e o Hamas é um grupo terrorista. A gente não pode negar isso. Olha... Ou não? O senhor acha que o Hamas não é terrorista? A Palestina, nem Gaza, nem Cisjordânia tem autonomia. Nenhuma parte. Todos são controlados por Israel. Todos são cercados por Israel. Todos pelo Estado sionista. Não... eles não têm autonomia. Nem Mahmoud Abbas, nem a autoridade palestina tem autonomia, nem Gaza tem autonomia, nenhum palestino tem autonomia, todos são cercados. Se eles quiserem sair por mar, ou por ar, ou por terra, eles são controlados pelo Estado de Israel. Não, pelo Egito também, porque... Como é que chama? Rafah, não é que chama? Rafah. Ali a faixa de Gaza com o Egito, como é que chama mesmo? Rafah. Pois é, ali também não conseguem sair, porque o Egito não quer eles. Não, de um lado é Egito, do outro lado é Israel que controla. O senhor acha, então, que Israel mereceu esses atentados? É isso que o senhor está querendo dizer? Se o Egito quiser abrir Rafah, o lado israelense não abre. E aí, como é que fica? Você viu, quando todo mundo fala, o Egito não abre, mas quem não estava deixando, por exemplo, os brasileiros que queriam sair de Gaza, certo? Quem era o empecilho? Era o Egito? Não sei. Era Israel. Tanto teoricamente, o Lula, era o Egito, governo né? brasileiro... Ele é o dono da saída. Porque eles iam para o Egito, para do Egito embarcarem para o Brasil. É que lá, antes do Egito, tem o Estado de Israel, que controla. E é isso das coisas que não são faladas. O senhor acha que Israel foi culpado de 7 de outubro?
se foi culpada. Não, eu É, acho que Israel é culpada por toda essa situação, desde 48. É que o que está acontecendo é que estamos vendo 7 de outubro. Não! A coisa é mais do que 7 de outubro. A coisa é de 48. São quantas pessoas, quantos milhões de pessoas mortas, quantas pessoas refugiadas, quantas pessoas sem dignidade, quantas pessoas que foram casas destruídas, cidades. Meu sogro, ele saiu da sua casa foragido, corrido, tinha 11 anos, e a terra dele está lá, ele não pode voltar para casa, ele não tem direito, ele não. E está lá. E aí? A casa onde ele nasceu não existe. A cidade onde ele nasceu desapareceu do mapa. O que eu digo para ele? Se eu pergunto para ele, onde você nasceu? Ele fala, não tá no mapa, tiraram, pegaram minha cidade, pegaram minha propriedade, tomaram a minha propriedade. Como é que se vai explicar isso? E isso foi antes de 7 de outubro, Leda. Então, nós estamos sendo injustos com o povo palestino, porque a gente está colocando como se o conflito viesse de 7 de outubro para cá. Não, ele é muito anterior. Eu não posso falar de 7 de outubro para cá. 7 de outubro é mais um evento de ataques. É mais um evento. É antes. Nós temos que ser você justos com considera as que é pessoas. consequência, que Porque 7 de outubro eu foi. falar de 7 de outubro para cá, eu estou diminuindo do problema e tirando o direito dos palestinos. E outra, quantas pessoas morreram e quantas pessoas estão sendo mortas? Milhares de pessoas, quase 15 mil pessoas, sem contar as pessoas que estão debaixo dos escombros. 45% de todos esses mortos são crianças. Ainda estou me perguntando quem é que está, quem é o agressor, quem tem armas, quem tem aviões, quem tem tanque de guerra, quem tem arma nuclear, quem tem, Mas, Sheik, quem tem o apoio o das grandes Hamas tem potências, muitas Leda. armas. O Irã e a própria ajuda humanitária alimenta esse armamento do Hamas. Quem? Então, o Hamas também tem arma. Como é que ele mata as pessoas? Com armas. Não, não, espera. Quem que você falou que ajuda a Hamas? O Irã. Até agora, eu não vi nenhuma prova, não apresentaram nenhuma prova, só a alegação. Assim como falaram que foram decapitadas 40 crianças. Eu não tenho essa questão de política, essas coisas. Eu não quero defender, eu nem quero entrar nessas questões políticas. Eu estou querendo as narrativas. Eu quero prestar atenção muito nas narrativas, Leda. Por quê? Porque as narrativas, através das narrativas, se a gente não tomar cuidado, a gente coloca o inocente como o agressor e o agressor como inocente. E nós temos que ser justos. Nós temos que ser justos. Nós somos contra qualquer morte de inocente, onde quer que esteja, qualquer religião que seja, não importa. Então, nenhuma criança, nenhum inocente merece morrer, ser agredido, ser desrespeitado, ser cometida qualquer injustiça contra ele. Então, nós temos que partir desse preceito, desse ponto. Agora, falaram, é uma guerra de narrativas, é uma guerra de fake news. Olha só, falaram que as pessoas que morreram, as crianças decapitadas, e aí tiveram, até a Casa Branca, até o Biden falou isso e declarou, e ele disse que viu as fotos de crianças decapitadas, bebês decapitados. E aí tiveram que desmentir. A própria Casa Branca teve que desmentir, o governo israelense teve que desmentir. Mulheres estupradas, tiveram que desmentir. Falaram sobre a questão dos hospitais, até agora não conseguiram, e estão destruindo e matando as crianças. Foi Hamas que te atacou? Por que você não ataca o Hamas? Por que você não vai atrás do Hamas? Por que essas crianças aqui estão... Por que os civis... E aí eu tenho... o Israel tem o direito de se defender.
Se defender contra quem? Contra os inocentes, matando os inocentes, matando as mulheres, acabando com hospitais, acabando com escolas, acabando com igrejas, templos religiosos. A narrativa não cola. Nós precisamos prestar atenção nisso, porque nós estamos sendo perdidos e levados a acreditar em algumas narrativas. Agora, eu lembro que no dia falaram, mataram aqueles jovens que estavam fugindo da rave. Agora, você viu, não sei se você está sabendo, Israel teve que reconhecer que foi helicópteros de Israel, que matou os jovens. Tá, e aí? Como é que ficam essas narrativas? O senhor está querendo dizer que o Hamas não matou aqueles jovens? Não, eu não estou falando nada. Quem está falando é o Estado de Israel. Ele que está falando. Inclusive, eu te mando depois o vídeo, está aí, está em todos os jornais. Está na Al Jazeera, está na CNN, está na BBC, mostrando vídeo do helicóptero matando, atirando. Eu sou contra a mentira, eu sou contra a narrativa. Eu preciso ser justo. Se eu estou falando isso, é porque eu tenho 100% de certeza do que eu estou falando. O senhor e quem está falando não é uma guerra de narrativas? A narrativa, a guerra, ela sempre é de armas, né? Físicas, bombas, aviões, tiros, e também de narrativas, certo? Sim, numa briga, mas a gente viu, por exemplo, os tanques... entre duas pessoas ou dois grupos, um se xinga, um acusa o outro. A gente viu os corpos dos jovens espalhados pelos caminhos. Eu já entrevistei pessoas que estavam na rave, que conseguiram escapar. Há imagens desses corpos. Eu não quero entrar em detalhes, assim... Não, eu também vi. Que o Hamas é um grupo terrorista, eu acho que não há discussão, ou há discussão. O senhor não acredita no Hamas como terrorista? Depende, porque então, Hamas é o culpado, vá atrás do Hamas. Por que estão matando? Os terroristas são as crianças. O Hamas não está na faixa de Gaza? Não é lá que é a central deles? Ou não é? Sim, e no Brasil você tem também, em São Paulo, você tem criminosos. Mata toda a população? Se Hamas... Eu vou te fazer uma pergunta, Leda. Se Hamas tivesse em Tel Aviv... Aqui soltam bandidos, como no Rio de Janeiro soltaram no sábado de tarde 2 bandidos que mataram um jovem estudante à noite. Quer dizer, no Brasil não se prende, se solta. A polícia prende, a justiça solta. Aqui é assim. Eu não sei como é em Israel nem na Palestina, mas aqui no Brasil eu estou vendo isso. O que eu quero é ser justo e não cometer injustiça contra ninguém, porque meu papel é tentar, pelo menos, esclarecer e não ser injusto. Agora, o que eu vejo, porque como eu sou de lá, como eu sou não da Palestina, mas eu sou da região, então as narrativas são muito importantes. Eu sou da Síria e Líbano, a origem, né? Uhum. Mas o senhor nasceu na Síria ou nasceu no Líbano? Na Síria, fui criado no Líbano. O Líbano tem o Hezbollah também, né? É uma em todos os lugares. Muito forte no Líbano. Na Irlanda tem o IRA. No Brasil tem o PCC. Todo lugar tem uma instituição, digamos assim. A questão é, no caso onde tem guerra, e na realidade, onde tem, não guerra, mas onde tem colonização, você, de um lado, o colonizador acha que os outros que resistem são terroristas. E o colonizado acha que ele se vê como resistência. Então, você tem que ver de que lado você está e de que lado você está analisando. Por e o senhor acredita na possibilidade da paz? Sim. O senhor acha que um dia vai ter paz? Sim, sim. Por isso que a gente luta.
Porque não existe paz enquanto bomba está caindo. Tem que ter cessar-fogo. Tem que haver o diálogo. E diálogo não tem. Eu conversar com você e a gente se estapeando. Não, não há. Não, não pode. Tem que, primeiro, tem que parar a agressão e começar a ver qual é o seu ponto de vista. Qual é o seu anseio? Mas O que eles você quer? estão a E o vida que é que inteira eu quero? brigando, eles nunca conseguiram prestar atenção no ponto de vista. E aí eu digo de parte a parte. Nem os Porque palestinos, não nem é os judeus conseguiram enxergar o outro lado. porque não veio da população a iniciativa, sempre vem de terceiros, sempre vem de cima. E os interesses de quem está em cima, de quem fabrica armas, que vende armas, é diferente do seu objetivo, da sua intenção. Eu e você somos povo, eu e você somos sociedade. Então, tem que prestar bastante atenção em quem está falando em nosso nome e qual o interesse dele. Porque ele é que domina a mídia, ele que domina a narrativa, ele que domina as armas. A gente Então, está falando se dos você Estados perceber, Unidos. Leda, como? A Desculpe. gente está falando dos Estados Unidos. A gente está falando de quem vende armas. Então, são tantos que vendem armas, são tantos que são mediadores de paz e vendem armas, e como é que pode? E não há paz. Então, é só a gente analisar quem é o mediador de paz, quem é que vende armas, quem que produz armas e quem interessa, para quem interessa uma guerra. Nós precisamos entender isso. Nós temos que entender que esse conflito ali é territorial. Ele é territorial, é por terra Ele não é e pelas religioso. riquezas que tem na terra. Então não é a narrativa que estão dizendo. Por isso que eu digo, depende da narrativa. Não é A narrativa agora, religioso. O preste conflito não atenção. é religioso. Não, não é religioso. É um Ele conflito se torna territorial. religioso, com certeza, porque tomaram uma terra minha, eu quero a minha terra de volta. Simples. Então, essa guerra não vai acabar nunca, a não ser que um dos dois ganhe. Ou Israel consegue dominar, ou os palestinos conseguem dominar. Olha, é uma questão de colonização. E o colonizador, em toda a história da humanidade, ele sempre é expulso. Ele sempre é derrotado. E o que acontece muitas vezes é que o colonizador, parte do colonizador, fica ali naquela terra e é assimilado. Ele assimila a cultura local, se torna parte daquela sociedade. Eu quero só voltar atrás, Leda, quando você falou sobre Hamas e tal. O que eu acho que se querem pegar Hamas, que deveriam ir atrás do Hamas e não matar toda a população, não dizimar uma população, não fazer uma terraplanagem que está acontecendo ali, destruindo tudo. Junto com os tanques de guerra estão vindo tratores. O que os tratores estão fazendo? Agora a preocupação em ter trator é porque estão fazendo terraplanagem, porque tem interesse ali naquela terra, um gás, existe reservas de gás debaixo ali no Mediterrâneo, no litoral de Gaza, muito grandes, é uma reserva muito grande, a gente está falando de trilhões de dólares, então precisa prestar atenção nesses detalhes. As vidas de inocentes são só números, então tem que prestar bastante atenção nisso. Se fosse, quando a gente fala, olha, estão falando que Hamas está em Gaza, então atacamos toda a população de Gaza. Se Hamas estivesse em Tel Aviv, se escondendo em Tel Aviv, atacariam toda a população de Tel Aviv? Mas Tel Aviv alega que deu vários avisos que ia Não. atacar. Responda a minha pergunta. Não, acho que não, não sei. Eu não tenho a menor Por que, ideia. Eu por que acho em Gaza está atacando? inacreditável, porque eu acho que, na verdade, são todos primos, sabe? Não, E não, não não, se não é entendem. isso. A minha pergunta não é essa, Leda. Eu estou falando se Eu não, a questão mas é eu não pegar sei o se estão Hamas. atacando toda a faixa de Gaza. A narrativa que eu tenho e que eu vejo na TV e leio no jornal é que Hamas faz o QG deles debaixo do hospital. Isso já caiu por água abaixo. Tudo caiu por água Sim, abaixo.
porque é narrativa, é tudo fake news. E eu não estou falando para você, veja Al Jazeera, não é Al Jazeera, veja a BBC, veja a CNN, que são ocidentais, que são pró-ocidente, que são pró-Israel. Veja. A guerra é Oriente contra o Ocidente? Nada. Você acha que essa expansão do islamismo, de mulheres e homens que abraçam o islamismo no mundo inteiro, como na França, por exemplo, que hoje em dia acho que tem até maioria muçulmana, não tem não? Não, maioria ainda não há. Mas a segunda religião, por exemplo, na Alemanha, a segunda religião na França, em alguns países... A segunda religião na França e na Alemanha? Mas não é a maior religião. Qual é a dimensão do mundo islâmico hoje? É a segunda religião na Europa inteira? No mundo, você tem hoje 2 bilhões de judeus, 2 bilhões de muçulmanos. 2 bilhões? 2 bilhões de muçulmanos ao redor do mundo. Então é a religião que mais cresce não no mundo. Existe guerra contra o Ocidente. A religião islâmica ela não enxerga isso. Quem cria essa narrativa é quem quer guerra. Olha só, Leda, a gente está falando de uma religião milenar que conduziu, que colaborou, que beneficiou o mundo todo, a humanidade. No século, na Idade Média, enquanto a Europa vivia a Era das Trevas, vivia a sua decadência, os muçulmanos estavam calculando a distância exata entre a Terra e a Lua, ida e volta. Você tinha a Era Dourada dos muçulmanos, que contribuíram na arquitetura, na astronomia, que contribuíram na medicina, que contribuíram na matemática, que contribuíram em todas as áreas do conhecimento. Como que você... E quando os muçulmanos, quando houve a expansão islâmica, não foi uma expansão para tornar os outros muçulmanos, porque os lugares onde os muçulmanos entraram e chegaram, eles não obrigaram as pessoas a serem muçulmanas. Eles deram a liberdade para as pessoas continuaram na religião delas. O intuito era libertar aquelas pessoas e dar a oportunidade delas viverem em justiça e libertá-las da tirania daqueles impérios naquela época. Então, porque os muçulmanos sentiram o gosto da liberdade de se libertarem daqueles impérios e queriam dar a oportunidade para que aquelas pessoas que ainda estavam sob domínio daqueles impérios, que eles sentissem o gosto da liberdade. Então, e aí os muçulmanos, quando chegaram na Grécia, quando chegaram no Egito, eles não destruíram a cultura local. O que os impérios anteriores faziam, ao chegarem, apagavam de vez a cultura local e queriam reconstruir, começavam do zero, implantar a sua cultura ali. Os muçulmanos não fizeram isso, encontraram. Tanto que hoje você tem Platão, Sócrates, tantas teorias, tantos estudos que continuam, que eram pré-islâmicos, os muçulmanos, ao chegarem, estudaram aquilo e construíram em cima daquilo, eles não destruíram. Então, a civilização islâmica ela foi essencial. E quem não conhece isso é porque faltou na escola, faltou em qualquer lugar. Hoje, a navegação, o astrolábio, tantas coisas. Hoje você não consegue, um avião para voar, um foguete para chegar à Lua, para chegar a Marte, para ter satélite, houve a necessidade da contribuição dos muçulmanos. Hoje, nenhum médico, cirurgião, nenhum dentista, quando vai utilizar, ele usa ferramentas inventadas pelos muçulmanos. Então, como que eu posso dizer que os muçulmanos são contra o Ocidente? Se os muçulmanos estiveram 800 anos na Andaluzia e os reis, os príncipes, os filhos dos reis, estudavam
universidades islâmicas da Andaluzia, na Península Ibérica. Os judeus chegaram a cargos de ministros nos 800 anos de presença islâmica da Andaluzia. Se você ver as grandes universidades, a primeira grande universidade foi criada por uma mulher, Fátima Ferria, que continua até hoje, né, no Marrocos. Então, você tem grandes contribuições dos muçulmanos. É uma injustiça falar, os muçulmanos terroristas, ou querer resumir o Islã a alguma atitude de algumas pessoas. Eu tenho que ser justo, eu não posso. Sim, mas Então, sendo existe uma... justo, eu compreendo a sua posição. Agora, preciso perguntar o seguinte: sendo justo, o senhor acha justo o terrorismo como uma De forma alguma. manifestação, uma luta pela A terra? religião islâmica é contra o terrorismo. Agora, ela é a favor da legítima defesa. A legítima defesa é eu defender a minha pátria, defender a minha terra, defender os inocentes, independente de quem sejam os inocentes, independente da religião deles. Se é inocente, é meu dever Não foi o protegê-los. Hamas que chegou atacando Israel no dia 7 de outubro? Ou isso é Não, apenas foi em uma consequência? 1948. Foi em 1948, quando O criou-se senhor um considera, Estado em então, cima de outro. peraí, o senhor considera o evento de 7 de outubro uma consequência ou uma Continuação. perna, uma consequência mesmo de 1948, é isso? Então é legítimo. Continuação. Continuação. Então o Continuação senhor do que considera aconteceu. legítimo. Desde 1948, você tem isso. De um lado, há uma reação, o outro tem uma ação, reação, e fica até hoje, e vai continuar. Enquanto não houver, Leda, tem que entender uma coisa: Hamas é um grupo, é um dos grupos que existem lá. Ele não é o único grupo. Tem que Não, mas entender ele isso foi também. votado pelo povo de lá, né? Agora ele Quando, tem legitimidade. quando eles entraram nas eleições, quando eles quiseram participar e foram reconhecidos como grupo político daquela época, tanto que entraram nas eleições. Porque se não tivesse sido reconhecido, a autoridade palestina não teria a anuência nem dos Estados Unidos, nem da Europa, nem de Israel para disputar as eleições, correto? Então, nós precisamos, por isso que eu falo, Leda, para a gente não se perder nas narrativas. Cuidado, porque muitas vezes a gente compra uma narrativa, a gente não analisa direito e vai divulgar essa narrativa. Estado de Israel é um Estado terrorista? Não, acho que não. Com 15 mil pessoas inocentes mortos, 45% de crianças, hospitais destruídos, Mas ali não tem igrejas, inocente, templos... Sheik, Calma, porque calma, 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 Leda. o Hamas Calma, está com Leda. um monte de refém também, Calma, Leda. judeu. Calma, Leda. Templos religiosos destruídos, pessoas, casas destruídas e tal. Você acha que isso é legítimo? Olha a Não, eu não acho que narrativa. é legítimo. Por mim, não existiria guerra. E não Certo. existiria essa briga. Eu também Agora, não. não sei se... Mas eu Eu não digo assim, consigo achar legítimo você chegar numa festa e sair matando. Não consigo achar. tá. E agora Israel está dizendo que foram helicópteros dela que atacaram. E Eu aí, não vi como é que eu isso, fiz? Sheik. Desculpa, mas eu pulei. Eu acho que eu faltei essa aula, porque eu não Não, vi isso. agora, recente, agora, eu acho que ontem, anteontem soltaram Sim, isso. então eu E já estão faltei esse falando isso faz noticiário. tempo. A Letícia Ah, sim. Sabatella, Eu ela, vi. ela que A esquerda tem uma posição diferente, né? A não é esquerda é esquerda. Eu comprometida não com a sou nem esquerda nem Palestina. direita. Eu não entro nessas questões, eu não estou entrando nessa questão política. Eu estou falando para você o que a BBC, o que a CNN Mas estão a própria dizendo e o que o Letícia Estado... Sabatella pediu desculpa depois, né? Sim, e agora, veja, isso que eu quero te mostrar. Você se compromete a divulgar isso no seu perfil, se eu te mandar?
Divulgar o quê? Esse vídeo que eu vou te Não, mandar? eu não vou te prometer, porque eu também não vou dar os vídeos de Israel. Não, Senão eu vou a notícia ter que só. mostrar um vídeo de Israel, um vídeo É. Não, da não, Palestina, a nunca notícia, mais vai pelo acabar menos. isso. A notícia, Hein? pelo menos. A Sim, mas notícia. eu estou lhe dando a palavra, o senhor pode dizer o É que o que senhor quiser dizer. você não tá, é que você não viu. Eu queria que você visse. Eu queria mostrar para Não tenho você a coragem de ver notícia esses em vídeos. Israel, eu não estou falando que o Jihad está falando ou que a autoridade palestina está falando, nem Al Jazeera. Estou falando o que o Estado de Israel, o governo de Israel está falando, que foi ele está reconhecendo que foi o avião, helicóptero deles que abriu fogo, achando que eles eram palestinos, que eram o pessoal do Hamas e tal, e aí eles abriram fogo contra todo mundo. Eu estou te falando, estou replicando o que a, o que a notícia está dizendo, o que o Estado de Israel está dizendo. Eu não estou trazendo de mim. Eu, Mas eu te mando, de qualquer jeito, eu sinceramente, te eu mando para que não você vi fique esse mais tranquila. noticiário. É, Eu vi a Letícia Sabatella não, dizendo e depois vi ela não, não. pedindo desculpa só. A, a Letícia falou isso semana passada, mas essa notícia é de ontem ou anteontem, e hoje está sendo bem divulgada. E Mas o que eu quero é digamos que que isso não vai ter fim, então. O senhor não acredita no fim, o eu, senhor não acredita na eu acho que paz. tem. Eu acho que tem, tanto que a gente está lutando para isso. A gente está Sim, mas pedindo a o Deus. Hamas quer destruir o Estado de Israel. O Estado de Israel não quer ser destruído. Como é que vai se chegar num acordo? É só conversar. Conversar? Sim, não é conversar. Eles não estão fazendo agora, Leda. Eles não chegaram a acordo hoje de reféns, de troca de reféns? Como é que chegaram, se não foi através do diálogo? É. Tomara, eu vou torcer para o senhor estar certo. Para Não, acontecer um hoje, diálogo hoje, e hoje tudo já terminar chegaram bem. ao acordo. Se é Hoje que pode chegaram ao terminar acordo. bem, né? Hoje chegaram ao acordo de troca de reféns. Hoje mesmo. Tá, é que as notícias vêm mais rápido para a gente, porque a gente tem elas em árabe, né? Al Jazeera. E o que Tem, diz a Al Jazeera? Diz que vai que é, a liberação dos reféns em troca de uma pausa humanitária, uma pausa humanitária que chama, né? tem Pausa tem de condições. bombardeios, Parece que né? houve. Os dois lados têm as suas condições. Então, se eles vão dialogando, essa é a questão. É que quando há um interesse, sim, há um diálogo. O Hamas colocou suas condições, É, aí o uma outro lado, liberação de Israel, reféns a vê. cada 24 horas e uma pausa, uma interrupção dos ataques Tem israelenses em também Gaza. prisioneiros, e também tem prisioneiros, né? Então, existe a possibilidade de diálogo, existe, essa é a questão, existe a possibilidade de haver, porque onde é que tem, onde é que nós podemos chegar a um acordo? Quando eu coloco meus anseios e você coloca seus anseios, e a gente começa a ceder aqui, a exigir aqui, e aí você. O que é uma negociação? Quando a gente senta É. para negociar alguma coisa, o que é? Os interesses dos dois. Então, quando há o ganha-ganha, quando eu sinto que eu estou ganhando e o outro está satisfeito, a gente começa a conversar. Então, os dois povos precisam ter o diálogo. Não pode estar caindo bomba na minha cabeça e falar, vai, não vai. E já sabem, isso está há 75 anos. Eles já Pobres dos sabem que. civis, né? Então, é o que eu quero te Mas de falar. É parte o a que eu parte, quero. dos civis de Israel e dos civis da Palestina. Todo inocente, em qualquer lugar que ele esteja, nós, e qualquer religião, qualquer pessoa que seja inocente, nós temos que defendê-la.
Nós temos que ser a voz dela, porque ela não tem voz, ela está sendo injustiçada, ok? Agora, é o que eu digo, Israel faria o mesmo tipo de ataque, de perseguição ao Hamas, se o Hamas estivesse escondido em Tel Aviv? Tem que perguntar para o Netanyahu essa Ô, pergunta. Leda, precisa pensar muito, Leda. Tem que perguntar ao Netanyahu o que ele Ô, faria. Leda, Olha, precisa pensar Sheik, muito, Leda. sinceramente, eu vou ser muito sincera com o senhor. Eu fico muito comovida e fico muito pesarosa de... Primeiro que eu acho guerra uma coisa anacrônica, assim. Depois dessa pandemia, então, eu comecei a achar que nunca mais ia ter uma guerra. Aí veio a Ucrânia, veio a Rússia, o Putin, e invadiu a Ucrânia. Aí, não vou nem entrar no mérito dessa. Aí veio essa história Hamas-Israel. Olha, realmente, meu Deus, que mundo é esse? Eu vou te Que dar uma regra, Leda. tristeza. É, Que tristeza. eu, o que eu vou te falar? Das noites que eu vi as pessoas, que eu chorei, eu vejo que as fotos que você olha assim, não é humano. O que está acontecendo não é humano. Não é humano. Eu juro que não é humano. As pessoas, elas perderam essa sensibilidade, elas perderam esse sentimento de humanidade por causa de dinheiro, por questões econômicas. E vá por mim, são questões econômicas que estão por trás disso. Tem gás Isso me ali que deixa você vai mais ver. triste ainda, Sheik, porque aí é que eu acho que Com não vai certeza. acabar mesmo. Porque a avareza, o, o desejo pelo poder e pelo dinheiro não acaba nunca, né? Então Aqui nós temos nunca a gente vai ter paz, se essa é a Aqui temos questão. que voltar atrás. Eu acho que é aqui que nós devemos conversar. Nossa conversa tem que focar agora nessa questão. Por exemplo, existe uma regra. Quem fabrica armas necessita de consumo de armas. Consome-se armas em conflitos, em guerras, quando há instabilidade. Isso é regra, é básico. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o Sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá. A outra questão, a segunda, quem quem controla a arma, ou quem controla o dinheiro, ou quem controla o poder, quem está no poder, junto com ele tem que ter valores. E o problema são os valores que essas pessoas carregam. Por exemplo, Netanyahu vai, volta e bate nos valores, né? E no poder econômico e valores, valores e poder econômico. mas Bom, a valores gente tem que terminar morais, essa live porque valores a gente não éticos. pode... A gente tem um tempo que live é permitido, senão vão acabar cortando a gente. Mas eu não tenho... Eu gostaria de ter uma esperança de paz. A gente tem também. Tanto que a gente está aqui e tem que conscientizar as pessoas. O que nós estamos fazendo aqui nessa live, eu nem queria falar sobre conflito, eu queria falar sobre valores, sobre contra a discriminação, contra a intolerância, porque nós precisamos falar sobre paz, falar de coisas, dar esperança para as pessoas. Porque se a gente ficar falando de guerra, parece que não existe esperança, a gente perde a esperança. Existe. Temos uma crise. Existe uma crise de valores. Qual que é a solução para a crise de valores?
é resgatar os valores simples, a humanidade, o sentimento humano, a amizade, o respeito, a justiça, são valores que precisam ser preservados, resgatados, sem discriminação. Eu não posso te discriminar por causa da sua religião, você não pode me discriminar por causa da minha opinião, da minha religião, da minha... E, Verdade. mais importante, o conflito é lá, mantenha lá. Não importe o conflito, porque a gente tem que levar a nossa estabilidade e a nossa esperança e a nossa forma de viver pluralista, levar para eles como exemplo e não trazer o conflito para cá. Isso é muito importante. Nós somos responsáveis pela preservação da nossa sociedade, dessa harmonia que ainda, de alguma forma, nós temos aqui no Brasil. Graças essa convivência a Deus. pluralista, interreligiosa. Ainda né? temos, é verdade. Graças a Deus. Isso é esperança. Eu venho de uma cidade do interior de Minas Gerais, chamada Juiz de Fora, onde tem uma mesquita e Sim. tem missas maronitas. Sim. Portanto, eu venho da tolerância. Perfeito. E eu gostaria que esse fosse um valor que prevalecesse no mundo. Sheikh, muito obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Estou à disposição. Desculpa qualquer coisa. Imagina. Pelo contrário, eu quero, se Deus quiser, a gente vai chegar e vamos pedir a Deus e suplicar e tentar fazer o que a gente tem nas nossas mãos, no nosso alcance, para que haja paz sempre. Muito obrigado. Obrigada eu. Um abraço. Até mais. Deus te abençoe. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.